Graça e paz, meus amigos e lindonas. Hoje a nossa reflexão está baseada no texto do segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 9. Você gosta de escondidinho? O texto que nós lemos vai falar claramente de quase que um hábito que o povo de Israel tinha, né? Quando eles começavam a se afeiçoar muito com o mundo, com a terra, se afastando de Deus, eles começavam a fazer, pouco a pouco, escondidinho, coisas que não agradam ao Senhor. É interessante, né? Como o pecado está entranhado em nós. E desde bem bebezinhos a gente pode ver que existe uma noção dentro de nós do que não é bom, não é certo. E a criança, quando está fazendo alguma coisa errada, ela faz escondidinha. E se a mãe apertar, né? Cadê? O que você está fazendo? Ela faz aquela carinha de paisagem. Isso acontece até com os animais, né? Há uma noção dentro do ser humano, principalmente, do que é certo. E quem quiser conhecer realmente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, ela está toda revelada tanto na palavra escrita quanto na pessoa do Filho. Quanto mais nós aprendemos sobre a palavra do Senhor e quanto mais nós nos relacionamos com a pessoa do Cristo, mais nós temos a certeza do que agrada ao Senhor e do que não agrada, é lógico, né? Uma vez alguém me falou que teria que ler muitos livros sobre muitas religiões para que de fato conhecesse, né, todas as verdades, ainda que relativas. Mas se imagina o que seria ler toda a literatura, fazer todas as pesquisas, acompanhar todas as novidades religiosas, filosóficas e etc. Seria uma vida inteira e ainda não chegaríamos a esgotar de modo algum. Não é mais simples conhecer a verdade? Porque se a gente conhecer o que é verdadeiro, tudo que não bater com aquilo é falso. Se a gente se aplicar em conhecer a palavra, a gente vai entender o que não bate com a palavra, o que não é da vontade do Senhor e o que não agrada o seu coração. E jamais Deus vai cobrar algo de quem não sabe, não é? Por isso nós já nascemos com uma noção de bem e mal e ao longo da nossa vida a gente vai desenvolvendo mais isso. O texto aqui é claro em dizer que o povo fazia secretamente as coisas que não agradavam ao Senhor. Mas tudo que começa secreto acaba vindo à tona. Não há nada que fique escondido para sempre de todo mundo. Então, o povo começou fazendo secretamente, mas depois começaram a levantar altos, construir homenagens, né, a outros deuses e tudo mais. O que acontece é que a gente vai se acostumando com as coisas erradas e aquilo que nos incomodava no início passa a ter peso nenhum depois, ao ponto de fazer publicamente e já não sentir mais coisa alguma, não é? Enquanto nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, nós erramos, nós pecamos, não por prazer, mas por conta da nossa humanidade, do nosso nascimento mesmo. O salmista vai dizer que em pecado já nascemos, né? Então o ser humano ele já é uma raça contaminada mesmo, está entranhado em nós o pecado. Mas quando alguém que é a habitação do Espírito Santo peca, isso nos faz muito mal, isso realmente entristece nosso coração. Então, quando nós fazemos algo que desagrada ao Senhor, aquele morador do nosso coração, o Espírito Santo, ele testifica em nós e ele aponta, não é? Que não é por ali, que a gente não deveria ter feito. E aqueles que conseguem ouvir essa voz se arrependem imediatamente, pedem perdão ao Senhor e seguem a viagem, não é? Mas se nós começarmos a nos acostumar com o escondidinho, nós vamos acumular pecado sobre pecado. Eu já vi pessoas muito aborrecidas por ter vindo a público o que aconteceu secretamente. Mas sabe que muito pior do que as pessoas saberem é o nosso Deus saber. E às vezes a gente teme tanto ao homem, né? E se envergonha tanto que as pessoas saibam
coisas que não foram dignas que aconteceram na nossa vida. Imagina se as pessoas tivessem o poder de conhecer nosso pensamento. Meu Deus, é um lugar secreto, né, que nós usamos e nem sempre fazemos o melhor uso da nossa mente. Mas às vezes a gente percebe que enquanto o pecado é secreto, não há nenhum tipo de peso, não há nenhum tipo de arrependimento. Afinal de contas, ninguém sabe. Será? Aquilo que nós fazemos secretamente. Pelo menos 2 pessoas sabem. 3. Eu, Papai do Céu e o nosso inimigo. E sabe, se não dá para guardar segredo do inimigo, que não vai ter um pingo de dó, vai lançar em rosto e num momento assim que vai te fazer passar vergonha. E se não dá para esconder de Papai do Céu, que nos ama tanto, que deu o seu filho por nós, que nós vamos ferir o coração dele quando fazemos algo que não é do seu agrado, se não dá para esconder dessas 2 pessoas, que vale esconder dos outros, não é? Mas, infelizmente, o homem, nós seres humanos ainda nos preocupamos muito com a nossa reputação e muitos preferem continuar no pecado secretamente do que ser exposto e ser limpo. Vale muito mais a pena nós nos arrependermos. E se o homem vai saber ou não, pouco importa. Importante é a gente não perder a noção de que nada, absolutamente nada do que nós fazemos fica em secreto. Nada fica escondidinho. Pecado escondidinho só se for das pessoas, mas de Papai do Céu jamais. E o inimigo também é bem espertinho. Ele nos incita a pecar e depois ele joga na cara, na ocasião pior que existir. Onde a gente vai ficar bem mal mesmo é quando ele vai guardar aquele segredinho para jogar. Então é por isso que a palavra ela nos convida a confessar os nossos pecados. Confessar diante de Deus sempre. Assim que acontecer, a palavra vai dizer, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado. O primeiro momento que a gente entende que pecou é o momento certo para se arrepender e para voltar. Para que nunca haja um segredo guardado com o diabo sobre nós, sobre a nossa vida. E se por um acaso, né, a gente sofrer o dano, que é o caso das pessoas ficarem sabendo, na verdade é uma chance que o Senhor está nos dando para nós sermos tratados. Porque enquanto não é confessado isso, né, enquanto a gente não encara, melhor dizendo, enquanto a gente não encara o nosso próprio pecado, a gente não admite ele, e com a consequência que tiver que viver, a gente realmente não entendeu o que é o perdão de Deus. Se for necessário que aconteça dessa forma, que seja, mas jamais viva escondidinho, fazendo pecados secretamente. Começa secretamente, depois a gente acaba se acostumando e vivendo de forma pública os pecados, né? Que nós nunca venhamos a nos acostumar com os pecados, mas que pecado na nossa vida seja só um acidente. Então, logo a gente perceba isso, a gente busque o perdão de Deus, correndo. Nada de escondidinho com o Senhor. Nosso escondidinho com Deus vai ser só o nosso momento secreto, quando a gente entrar no nosso quarto e fechar a porta. Escondidinho com o diabo, jamais.